Obrigada, Tudo Fernando, bem? por estar aqui com a gente hoje. Prazer é Advogado, meu. doutor em ciência política pela sua universidade, hein, Felipe? Pela Lá UF, pela UF. Uma honra ter você orientado aqui. pelo Gisalho Cerqueira Filho e Gislene Neder. Muito bem. A UF é uma excepcional instituição e faculdade. É um prazer estar com você aqui, Felipe, e ainda mais com a Ana Prestes. Esse nome, Prestes, mora no meu coração. Eu tenho fotos ainda com cabelo ao lado do nosso querido Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes. Essa é sempre uma honra de todos nós aqui, Fernando. A gente sempre lembra isso, a Ana, né? O quanto é honroso para todos nós estar com esse sobrenome aqui do lado do nosso sobrenome. Obrigado, viu, Ana? É um prazer também para mim, Obrigada, uma honra. obrigada demais, gente. Bom, vou começar perguntando ao Fernando sobre o mesmo tema que a gente estava conversando agora também com o Marcelo Uchoa, essa operação Lesa Pátria, que começa a chegar no que seriam os autores intelectuais, algo que tem sido muito cobrado ao longo desse um ano, né? Desde o 8 de janeiro de 23. O que você avalia, Fernando? Você acha que a mudança no PGR, tem muita gente falando disso, vai se acelerar esse processo de você de chegar nos financiadores, chegar nos autores intelectuais, quem montou tudo? Primeiro, eu tenho que lembrar o seguinte, que é a primeira vez na história do nosso país que nós temos a justiça civil se declarando competente e competente para julgar golpistas, incluindo militares. Isso é uma mudança excepcional, porque todos os atos anteriores da história do país, primeiro os golpes efetivamente ocorreram. E o caminho foi ao contrário. Nós tivemos a retirada de competências da justiça comum, no regime militar, por exemplo, junto ao AI-5, foi retirada, do AI-2, inclusive, retirada a competência do Supremo Tribunal Federal para, inclusive, apreciar crimes políticos, extinto o habeas corpus para crime político e criada a competência da justiça militar, ampliando-a para julgar civis. Então, nós estamos num momento extraordinário da história do país em relação a isso. Segundo, em que pese a ansiosidade de nós julgarmos e processarmos quase que imediatamente os autores intelectuais e financiadores, vamos lembrar o seguinte: é um grande feito que está ocorrendo, porque nós temos um pouquinho mais de um ano da tentativa de golpe, e isso em tempo judicial é muito pouco, e neste muito pouco nós tivemos acusações, julgamentos e condenações de golpistas. Lógico, aqueles golpistas que foram praticamente presos em flagrante, mas não é pouca coisa chegarmos a isso. Tá? E o seguinte, e as investigações da Polícia Federal, repetindo, com agora a atribuição para investigar os militares, não é à toa que o Cid, o chefe de ordem do Bolsonaro, foi preso pelos civis, colocar importantíssimo, fez uma delação premiada, e essa delação premiada deve trazer elementos contundentes de relação ao Bolsonaro. Agora, a Polícia Federal, ela está fazendo um excelente trabalho, comandado pelo Andrei, e com uma preocupação de concluir as investigações de modo a possibilitar denúncias consistentes e com prova. Essa é a grande questão. Então, eu acho que está sendo rápido em razão da competência, em razão do tempo médio que teste. Não acho que seja uma mudança da Procuradoria. O que aconteceu foi o seguinte: o que aconteceu é que a estrutura
que o Bolsonaro criou na Procuradoria e em outros órgãos que tinha como objetivo uma blindagem em relação aos seus atos, uma imunidade praticamente, se desfez, inclusive logo após a sua perda na eleição. Porque os membros dessa organização criminosa que agiram, autoridades, que agiram por omissão dolosa, omissão imprópria, ou seja, utilizaram a omissão como ação. Eu vivo tentando explicar para quem não é do direito que essa omissão é tal qual o caso clássico, o exemplo clássico, de um sujeito que deixa de jogar a boia para o seu inimigo que está morrendo afogado. Isso não é omissão de socorro, isso é homicídio. E aí, colocando aqui a questão do Marcelo Shoa. E por isso a falta de compra de vacina por um agente garantidor que é o presidente da República não é uma omissão, é homicídio. Bolsonaro é responsável por praticamente 300 mil mortes, homicídio. E neste caso agora, as autoridades públicas que agiram por omissão no dia 8 e nesses incentivos, e agiram como incentivadores e financiadores, estão chegando próximo das suas responsabilidades. Também o Shoa diz o seguinte, olha, aguente a responsabilidade dos seus atos. Vamos lembrar aqueles que falam duas questões, não querendo me alongar, porque advogado é uma desgraça, né? Você faz uma pergunta, ele consegue falar o tempo do Fidel Castro, é um negócio impressionante. Que os resistentes ao golpe de 64 foram mortos, torturados, desapareceram. E agora esses apoiadores de golpismo e de tortura vêm fazer discurso de que era um bando de velhinha e etc. Né? Quando nós sabemos que ali, junto a uma série de massas de manobras, tinham mercenários, pessoas altamente preparadas. A gente olha na imagem, por exemplo, quando tem gás lacrimogêneo, eles é que pegam a água para jogar em todo mundo, ou seja, pessoas que tinham preparo de invasão e de guerrilha. E tem que ser responsabilizados. E 12 anos, 17 anos em relação aos crimes que eles cometeram não é pena exagerada nenhuma. O Supremo Tribunal Federal tem aplicado penas comedidas. E vai chegar o momento de pessoas como o Bolsonaro, que realizaram esse ato, pessoas como o ex-ministro, que vamos colocar, o ex-ministro da Justiça foi preso. Foi preso. E vai ser denunciado e condenado. E as penas vão ser maiores. Então, é porque nós estamos acostumados a achar que uma pequena demora é sinal de impunidade, que não vai acontecer. Não, está acontecendo. Está acontecendo. E de maneira até, vamos colocar, muito rápida e competente. Essa sensação de demora, né, Felipe? A gente sente muito aqui nos programas da Fórum. Eu faço aqui o 11h30, faço o Fórum Café também. E as pessoas ficam justamente com essa impressão de que não está acontecendo nada. Por isso que a gente precisa de juristas, advogados como você, como Marcelo, para que as pessoas entendam também como é esse processo por dentro, por trás dessa cortina que a gente não enxerga o que está acontecendo. Né, Felipe? Eu pergunto a qualquer um que queira que me dê um exemplo de outros processos que instaurados em relação a um fato com um pouco mais de um ano, fatos complexos, com milhares de pessoas, já tenham condenações de 17 anos. Vamos, pessoal, calma, não é? Está acontecendo de maneira rápida e eficiente. E não é à toa que eles estão tremendo. Os financiadores estão tremendo. Estão com medo, porque estão vendo o que vai acontecer. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Não sei se você viu a chamada. A nossa chamada é: os deputados estão com o coador na mão.
literalmente com o coador na mão, né? Estão fazendo café para as 6 horas da manhã, porque a Polícia Federal chega muito cedo, né? Então o cafezinho tem que estar pronto, a gente dá uma ironizada. E a gente destacou 2 que a gente aposta, são só apostas, que serão os próximos. Foi esse deputado Jordi ontem, eu conheço bem aqui do Rio de Janeiro o Jordi, você conhece também, tem lá a sua máfia em Campos, a sua máfia em Niterói, mas a gente está apostando muito no Nicolas e também no Gayer. E o Gayer vem ironizando muito a ação do Alexandre de Moraes e tudo mais. Então, eu queria pedir permissão a vocês para mostrar um corte do nosso documentário de 1 minuto só, sobre algumas declarações do Gayer, principalmente quando ele ironiza o Alexandre de Moraes. E aí a gente comenta em cima disso. Pode ser, Fernando? Pode. Sobe aí, por favor, Gui. Bota aí o Gayer, o corajoso Gayer, também, antes de receber a Polícia Federal. O senhor Alexandre de Moraes. Mas antes eu quero agradecer também o senhor Alexandre de Moraes. Sim, esse é o momento, porque nós já estamos agora a 6 horas de comissão e até agora a live ainda não foi derrubada. Uma salva de palmas para Alexandre de Moraes. Até agora, a Polícia Federal ainda não invadiu esse evento, levando todos vocês presos. Agradeçam ao senhor Alexandre de Moraes. Hoje ele está se sentindo magnânimo. Não é não, Daniel Silveira? Eu acho que hoje ele está misericordioso. Ou talvez Gustavo, não acordou ainda. Gustavo, eu estou sabendo que ele vai mudar o nome de Brasília. Vai passar a ser Alexandria. Se prepare. Já colocaram, inclusive, no TSE o Xandaquistão, né? Eu quero, então, agradecer, senhor Alexandre de Moraes, mas isso não quer dizer que amanhã de manhã muitos que estão aqui hoje não vão acordar com a Polícia Federal nas suas casas ou com seus nomes em inquéritos. Querido senador, querido Sebastião Coelho, hoje o meu nível de admiração pelo senhor triplicou. Mas eu quero te falar, tome bastante cuidado. Você está se erguendo diante de um monstro, de um dragão, que a cada dia que passa mostra que seu apetite é insaciável. É muito coador na mão, viu, Fernando? Eu queria que você comentasse essas 2 coisas, 2 frases dele. Primeiro, até agora a PF não invadiu esse evento e olha que amanhã a gente pode acordar com a PF aqui. E outro, viu, Daniel Silveira? É muito ato falho, né? Está se referindo ao Daniel Silveira. Eu diria assim, tem, até nas entrelinhas, tem muitas questões a serem analisadas, não só politicamente, mas até psiquiatricamente. Porque, pelo jeito, ele tem um talento tiririca. Né? E esse talento tiririca, eu acho que tem uma conexão do que eu falei ontem também, do DCM, que a falta de compreensão da população em relação aos assuntos políticos, nesse momento que nós estamos, das redes sociais que permitem mentiras em larga escala, mas também nos efeitos pós-globalização, que fez com que a promessa de que a globalização ia solucionar o problema do mundo acabou desfazendo os pactos sociais, como diz o Pedro Serrano, pós-guerra. E aí nós tivemos uma diminuição da já desestruturado atendimento da população, seja de saúde, seja de estruturarmos os direitos trabalhistas, quer dizer, e a população sem compreensão de que essa desestruturação dos direitos que foram obtidos pelos progressistas e que a direita cedeu pós-guerra em razão do momento histórico, agora se desfazendo, as pessoas sem compreensão direito acabam apostando nos tiriricas. O que é o senhor Milei, se não uma espécie de tiririca? E eles, né? Então é preciso ter muito. Esse programa e outros fazem muito bem resistência, porque permitem com que assuntos mais aprofundados sejam analisados para que as pessoas possam compreender determinadas assuntos. Então, o que acontece? Essa forma tiririca, primeiro, de alguma maneira, seduz
aqueles que não têm a profundidade de raciocínio. E neste discurso tiririca, aliás, me desculpe, Tiririca, por ofender você, porque eu não tenho conhecimento do Tiririca estar envolvido em nenhum ato golpista. Não tenho. E foi uma eleição democrática dele. Mas o fato é o seguinte: nessas entrelinhas irônicas, há um constante ataque às instituições. Porque ao ataque ao ministro Alexandre de Moraes, mas nesse ataque, um ataque que visa desacreditar as instituições, desacreditar o Alexandre de Moraes e permitir, você veja o Silveira ali que você falou, fez todo tipo de ataque à democracia. Agora, como você falou, ironicamente, esse coador na mão do café, é porque é o seguinte: o nível do Bolsonaro é um nível muito baixo. Tanto que ele tentou estruturar um golpe de Estado com modelo de 1964. Ele não teve o desenvolvimento intelectual para fazer um golpe, como um golpe parlamentar que ocorreu com a Dilma. As raízes dele são raízes muito, muito grotescas, a ponto do cara querer fazer um golpe militar como se 64 tivesse. Um dos motivos de não dar certo. Agora, essa forma grotesca de raciocínio, misturado com o momento em que esses personagens ascenderam ao poder, fez com que eles acreditassem que estavam realmente imunes. E, diante disso, eles não esconderam de forma nenhuma. Olha a diferença do Sérgio Moro. O Sérgio Moro, no meu livro Geopolítica da Intervenção, Vendendo o Meu Peixe, Geopolítica da Intervenção, a verdadeira história da Lava Jato, eu tenho uma parte que eu falo sobre religião e política. E nesta, eu mostro como parte da arte de enganar do Sérgio Moro vem dessa forma de fingimento. Então, o Sérgio Moro se fingia, vamos dizer, isento, se fingia não dar entrevistas à imprensa. Era um fingimento constante, que era uma veste que enganava. Já o grupo Bolsonaro, eles tiveram uma atuação na qual a defesa do golpe e os ataques às instituições foram categóricos, públicos e notórios. Então, de fato, o que acontece? Essas investigações devem acessar mensagens, grupos de WhatsApp, além das manifestações públicas, de maneira muito categórica. Eles sabem o que eles fizeram. Então, a responsabilização deles, na minha opinião, não tarda e será com provas de pessoas que, de fato, se lambuzaram na estruturação de um golpe de Estado. Isso. Terminei o que eu estava falando. Muito obrigada, Fernando. Mostra novamente seu livro para a gente fazer aqui uma. Mostra, eu estava aqui procurando exatamente. Aqui, ó. Aqui, muito bem estudado. Só falta o autógrafo, viu, meu amigo? Darei pessoalmente. Afinal de contas, você, como professor da UF, deve estar no Rio de Janeiro. Eu estou aqui desse lado da Baía Guanabara, nesse momento, na Urca. Então, não é difícil o encontro.
Sinto muita saudade daquela barca antiga de madeira que nós fazíamos a travessia ainda do lado de fora, olhando o sol se pôr, né? Hoje é fechado e tal. Lógico, a modernidade tinha que fazer isso. Mas eu tenho muita saudade disso. Eu me lembro de criança fazer essa travessia com meu avô e sentindo aquela brisa da Baía de Guanabara. Realmente estamos nostálgicos. Mas eu vou aí na Urca para pegar esse autógrafo, viu? Já vai pegar na nova edição, ó. Opa! Você não precisa trazer, senão venha, pegue o meu telefone com a nossa querida Ana Prestes. Tenho aqui. De sangue. Eu não vou dizer sangue azul, porque sangue azul vai exatamente contra o que, né, o Prestes pregava, que é o sangue vermelho progressista. Mas eterna saudade também, e tanta falta faz, né, o Luiz Carlos Prestes, mas ainda é presente entre nós no direcionamento das lutas pela resistência. Obrigada, Fernando. Obrigado, Olha, esse ano, 100 anos da Coluna Prestes, hein? Centenário da Coluna Prestes. Está sendo preparada muita coisa, material, livros. Falaremos muito aqui. A gente então, não só 60 anos do golpe, mas 100 anos da coluna. 60 anos do golpe e 100 anos da coluna, exatamente. Olha, o que puder contribuir em relação a essa questão da coluna, eu estou à disposição. O meu pai era um apaixonado pelo Luiz Carlos Prestes, além de amigo, né? E eu também apaixonado pela história desse sujeito, que é o seguinte, que se eu não me engano, fez uma caminhada maior do que a do Mao Tse-tung. Foi maior. Então, é algo que tem que ser estudado pelas novas gerações. E, na verdade, falar sobre essas coisas permite com que eles não falsifiquem a história. Porque não é só questão de fake news. A fake news é a questão imediata. É o momento. Só que quando um sujeito faz uma homenagem ao Ustra, ele não está tratando só de fake news, está falsificando a história inteira. Então, eu só me convoco, que eu estaria aqui pronto a contribuir. Tá bom. Olha, Fernando, só para a gente fechar mesmo, tem pessoal perguntando como adquirir seu livro. Tá na Amazon, tá Primeiro eu convido as pessoas a irem nas livrarias, porque na livraria você ajuda a loja que ainda vende livro, chama-se livraria, ainda existe. Se não tiver na livraria, encomende na Amazon. Tem na Amazon, sim, né? Mas ajude a livraria. Muito bom. Obrigada. Até a próxima. Foi muito rápido. Passou muito rapidinho. Tchau. Até a próxima.